E aí, gente, tudo bem? Preparado para os estudos de redação? Vamos escrever muito, tá bom? Vamos lá. O assunto de hoje é para quem está começando exatamente a estudar ou quer um incentivo lá pelo meio dos estudos, né? Quer uma dica, uma orientação. É muito mais uma orientação do que uma aula mesmo de redação propriamente dita, tá? Como tirar nota 1000 na redação do Enem? A gente sabe que o Enem ele tem como pilar, grande pilar, a redação. E a redação é uma das matérias que mais pontua. Ou seja, ela é decisiva para a tua aprovação, para o SISU, para o ProUni, enfim, para entrar na universidade. Então, vamos estudar redação e vamos tentar chegar nessa meta, na nota 1000, né? Que é a nota máxima. Vamos tentar chegar o mais perto possível disso para conseguir ter uma pontuação boa e conseguir entrar no curso que você tem como objetivo. Vamos ver assim, olha só, dicas para tirar nota 1000 no Enem. Leia todos os dias jornais e revistas. Hoje em dia a gente tem uma série de aplicativos, nós temos Facebook, nós temos revistas, jornais, seja impressos, seja online, então não tem desculpa para não ficar informado, tá? E a gente tem que ler para conseguir ter conteúdo na hora de escrever, mas também porque o nosso processo de aprendizagem de escrita, quando a gente não sabe muito escrever, ter uma nota 1000, ele funciona a primeira parte do processo por imitação. Muitas vezes a gente vai imitar assim o estilo de um determinado autor, de um cronista, para depois ter autonomia, tá? Então é muito importante ler para ter conteúdo e para saber imitar, para depois ter autonomia e ter as próprias ideias, tá bom? Depois acompanhe as aulas de redação do Aula D com o professor Calife. Vou fazer uma propaganda aqui. Nós temos já uma série de aulas que podem te ajudar no estudo, a melhorar a tua escrita, a olhar os próprios textos de outra forma. É muito importante ter teoria, né? E o que significa isso? Assistir às aulas, acompanhar o que são bons textos, ter aconselhamentos de como se faz um bom texto. Isso você pode acompanhar aqui no aulad.com.br, tá? Próximo passo, escreva. A escrita, a redação é propriamente dito, né? Escreva pelo menos uma vez a cada 15 dias. O ideal, muito ideal, é que a gente escreva a cada 3, 4 dias, talvez uma semana. Mas a gente sabe como a demanda de estudos é muito grande. A gente tem biologia, matemática, história, geografia, literatura. Tem muita coisa para ler, tem muita coisa para fazer exercício. Sabe que escrever é um ato que demanda tempo e paciência. Por isso, aí eu recomendo sempre 7 dias. Mas como eu sei que muitas vezes escrever é um ato dolorido, que a gente vai deixando, no mínimo, botei aqui no mínimo, de 15 a 15 dias, tá? E, depois que eu escrevo, peça para algum professor ler e sugerir mudanças em suas redações. É muito importante que a gente tenha, quando a gente escreve algum texto, que a gente tenha alguém para conversar, ou seja, um interlocutor, né? O ideal mesmo é que a gente leia para um grupo de pessoas, publique o nosso texto dissertativo num blog, para poder receber críticas do que a gente pode melhorar na nossa escrita, se está incoerente, se falta coesão, se algum mecanismo eu não consegui fazer muito bem. Então, é importante que um professor leia, alguém que tenha mais conhecimento de escrita, alguém leia e sugira mudanças para que a gente possa sempre melhorar. Isso vale para qualquer pessoa, não é só um vestibulando, né? Eu mesmo, professor Calife, se for fazer uma redação, se for fazer algum tipo de texto, eu vou ter interlocutores para poder melhorar o meu texto, tá? Passando aqui, dentro da temática, agora falando sobre o texto mesmo, né? Dentro da temática, identifique um problema e elabore uma tese, tá? Agora falando sobre o texto, a gente sempre tem que, quando olhar o tema da redação, elaborar uma ideia, ou seja, elaborar, ver um problema. Nós já falamos sobre problema aqui nos vídeos da aula D, ou seja,
identificar um problema vendo alternativas, vendo que aquele problema poderia ser diferente e, a partir disso, elaborando uma tese, né? O que seria uma tese? Alguma ideia a respeito do problema, tá? Ó, escreva sempre o texto inteiro somente sobre a tese elaborada. Muitas vezes a gente tem muitas ideias, muitas e muitas ideias. A gente não pode escrever um texto simplesmente colocando as ideias, listando as ideias e eu vou usar isso, isso e aquilo. Não, tudo tem que estar a favor da ideia central do teu texto, que é a tese, tá? Que é aquilo que tu está tentando argumentar e provar. Se não for uma ideia que prove a favor da tese, ela não é importante. Então ela tem que ser descartada. Então escreva sempre pensando na tese. Aqui, ó, escreva sempre o texto inteiro, somente, aqui repetiu, né? Então o professor repetiu aqui, vamos passar para diante. Use argumentos variados somente para provar a sua tese. Pense sim, nós vamos usar variados argumentos sempre para tentar convencer o leitor do ponto de vista que a gente quer dar, ou seja, da tese que a gente quer dar. Usar argumentos variados, por exemplo, das mais diversas áreas do conhecimento é muito importante, tá? Não ficar, por exemplo, só com argumentos históricos, não ficar só com argumentos por exemplo, de autoridade, não ficar só com um tipo de argumento, não, variar, comparar, fazer os mais diversos movimentos na redação, tá bom? Continuando, construa uma proposta de intervenção aos poucos a partir do desenvolvimento do seu texto. O Enem, ele sempre libera, quando vai liberar o manual do candidato, redações exemplares, redação que chegaram perto da nota 1000. E essas redações, a grande característica que a gente consegue perceber é que a proposta de intervenção, que é a solução do problema, né, a solução para a tese, ela não vai ser resolvida somente na conclusão. Aos poucos que a gente vai argumentando, a gente vai explicitando o problema, a gente já pode fazer uma frase rápida, alguma outra coisa mais geral de resolução, de solução do problema. Para depois, na conclusão, a gente finalize a proposta de intervenção, sendo muito específico no que você irá fazer para mudar o problema. Eu montei minha tese que tem a problemática contida, e aí, no final do texto, na conclusão, eu vou ser muito específico, muito específico sobre o que fazer. Ao longo do texto, eu vou dar algumas pinceladas, com certeza, mas na conclusão eu preciso ser muito específico, ou seja, eu preciso ser execuível, tá bom? Nós temos muita coisa para dizer, com certeza, do que seria um texto nota 1000, né? Mas aqui são algumas dicas para você começar a estudar e começar a pensar como é que esse texto pode se configurar e aumentando a sua nota, tá bom? Bons estudos, não deixe de escrever de 7 dias, de 15 dias, no mínimo, né? E nos vemos aqui ainda no Aula D, nas próximas aulas. Até mais! Náuseas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,